Eita, bom dia a todas e todos. Iniciando mais uma edição do programa Alô Comunidade, aqui pelas ondas da sua Tabajara FM. Eu sou Dalmo Oliveira, do Coletivo de Comunicadores Populares Novos Rumos. Show de bola, agora são 11 horas mais 5 minutinhos, 11 horas e 5 minutos na capital de todas as paraibanas, dos paraibanos também. A gente está de volta nesse dia 16 de novembro, metade do mês já, com o programa Alô Comunidade. Muito bom dia para o meu amigo Maurício Mesquita, nos controles aqui da nave espacial da Tabajara FM 105.5 MHz. Você, o programa Alô Comunidade. É o Alô Comunidade de volta ao vivo nessa manhã, né? Finalzinho da manhã desse sábado em João Pessoa, de volta com o Alô Comunidade. Olha, pessoal, muito bom dia a todas e todos. Hoje a gente vai bater um papo muito especial aqui, aproveitando o mês da consciência negra no Brasil, tá certo? O programa Alô Comunidade tem esse compromisso de fazer a discussão também da promoção da igualdade racial, uma pauta importante para a gente, uma pauta que a gente, ano a ano, a gente tem feito questão de trazer aqui para os nossos ouvintes da Tabajara a discussão sobre igualdade racial na Paraíba e no Brasil também. E hoje a gente vai bater um papo sobre saúde coletiva, saúde da população negra na Paraíba. Eu já vou abrir imediatamente o microfone para o meu amigo, meu companheiro pesquisador, Carlos André Nogueira. Carlos, muito bem-vindo. O microfone é seu para a sua consideração inicial, viu? Bom dia, Dalmo. Muito obrigado por esse convite. É um prazer imenso estar aqui falando sobre saúde da população negra nesse mês. Nós, como pessoas negras e agentes, pesquisadores, divulgadores, nesse mês é um imenso prazer estar aqui. Carlos, inicialmente a gente pede para os nossos convidados, os entrevistados, falarem um pouco da sua trajetória, quem você é, né, o que é que você tem feito, para a gente sintonizar aí os ouvintes no papo que a gente vai desenvolver nessa edição. Meu nome é Carlos, eu sou mineiro de nascimento, já rodei por muitos lugares do Brasil e escolhi morar aqui em João Pessoa, escolhi a Paraíba como minha terra, que agora eu considero como minha terra. Eu sou biólogo, sou sanitarista e estou fazendo doutorado em saúde coletiva, estudando a saúde da população com a doença falciforme aqui na Paraíba. Beleza. Ô, Carlos, você veio, você está fazendo uma pesquisa do doutorado, não é isso? Quando é que começou e o seu interesse especificamente, se você já tinha iniciado esse estudo, esse interesse nas pesquisas anteriores? Como é que foi essa história de decidir essa pesquisa? Qual é o objeto, né? Qual é a hipótese que você está tentando verificar? E fala também um pouquinho para a gente dessa sua trajetória acadêmica, por gentileza. Eu gosto de responder essa pergunta da trajetória acadêmica porque é até um pouco engraçado, porque eu sou biólogo, daqueles biólogos de campo, aqueles que ficam no mato, caçando bicho, né? Toda a minha trajetória acadêmica da graduação e do mestrado foi estudando formigas. Eu morei na Amazônia, vivia na floresta, e quando eu comecei a dar aula na universidade, eu acabei indo, né, quando a gente entra na universidade, faculdades particulares, acaba dando aula de tudo dentro da biologia.
E eu caí numa disciplina que eu gostava muito, que era a parasitologia. Depois disso, me chamou muito a atenção assim, esse estudo da saúde em humanos, principalmente quando a gente estuda na parasitologia. Para quem não sabe, parasitologia estuda a relação das doenças que são causadas por agentes infecciosos, vermes, por exemplo, né? E quando a gente estuda isso, começa a entender que esse tipo de doença, por exemplo, de parasitas, não atinge a população como um todo, não é a mesma coisa. Num bairro, por exemplo, num bairro de Manaíra, de Cabo Branco, se comparar as mesmas doenças que têm as pessoas de bairros de periferia, assim, desassistidos. Depois disso, né, eu fiquei, isso adentrou assim, em mim uma vontade muito grande de estudar a saúde da população humana. Quando veio a pandemia, eu já estava em João Pessoa e tudo isso que aconteceu na pandemia, né, isso ficou exacerbado. Como que uma mesma doença não afeta as pessoas da mesma forma. Então, como a gente viu, como a população negra, como as pessoas das periferias sofreram e morreram muito mais que as pessoas com condições de vida, com condições financeiras melhores. Daí me despertou essa vontade de estudar doenças relacionadas à população negra. Então, quando eu fui fazer uma pesquisa inicial para escolher essa doença, né, eu vi que na Paraíba uma dessas doenças era a doença falciforme, né, chamada de anemia falciforme, que, com uma das poucas exceções, é uma doença que é biologicamente característica da população negra, né, que inicialmente, porque ela é característica da população africana, quando foi raptada e distribuída em toda parte do mundo, essa doença foi levada junto. Então, no Brasil, nós somos pessoas miscigenadas, com essa mistura, hoje não é uma doença exclusiva da população negra, mas ela atinge muito mais e de forma muito mais potente a população negra. Foi daí que despertou esse meu interesse, né? Eu iniciei em 2022 essa pesquisa, a gente está na fase final dessa pesquisa, e a nossa ideia é entender, primeiramente, quem são essas pessoas, onde elas estão, como que essas pessoas vivem, qual que é a sua relação com a saúde, como que é a qualidade de vida dessas pessoas que vivem com uma doença tão séria, né, que a gente vai falar melhor um pouquinho sobre essa doença, e como que está a saúde mental dessas pessoas. Essa, inicialmente, foi o nosso objetivo principal dessa doença, dessa pesquisa, né? Beleza. Você fala de uma doença predominantemente na população negra, a doença falciforme, né? Mais conhecida como anemia falciforme também. Tem uma diferençazinha aí, mas a gente não precisa explicar agora. Você também está falando que seu interesse se dá porque é que determinados agravos, determinadas doenças acontecem com umas populações e outras não. O movimento negro, de um modo geral, aproveitando a discussão do novembro, Carlos, considera essa diferença, até chamou e a gente batizou esse problema social como racismo ambiental, né? Porque o racismo, a gente sabe que ele se manifesta de várias formas. E o racismo ambiental seria justamente esse histórico, vamos dizer assim, de as populações eu gosto muito de dizer afro-paraibanas, porque a Paraíba hoje tem quase 70% de formação afrodescendente, de negros, né? Essa população, ela foi obrigada, né, pela questão da escravização forçada e tudo mais, mas essa população, como no Nordeste inteiro, no Brasil inteiro, essa população ela é forçada a viver, habitar, né, ambientes, ok, desfavoráveis, mais próximo dos rios, mais, sei lá, mais dentro mais na área de matas, onde não chega o saneamento básico, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouco desse problema do racismo ambiental no impacto dessas doenças, né? Já que você chegou nessa questão da doença falciforme, se ela também tem
componente ambiental e como é que isso impacta na saúde da pessoa negra com doença falciforme, Carlos? Isso é o que a gente chama também, né, na saúde, de indeterminação social ou determinantes sociais, né, que são tudo que envolve ao redor da pessoa, a vida da pessoa, está diretamente influenciando em sua saúde. Então, as pessoas que vivem nas periferias, que estão desassistidas, por exemplo, em condições insalubres de vida, isso impacta de uma forma direta a vida dessas pessoas. Então, e quem que são as pessoas que vivem nesses locais, né? Nós sabemos, são as pessoas negras, né? Pessoas pretas e pardas, na sua grande maioria. Então, todos os fatores, como baixa renda, baixa escolaridade, principalmente, né? E vários outros fatores, interferem diretamente em qualquer outra situação de saúde das pessoas. E a gente não falou muito sobre, só rapidamente falando da anemia falciforme, né? Porque quando a gente fala de anemia falciforme, parece que é algo simples, né? Se uma pessoa tem anemia, né? Então não é uma anemiazinha, como a gente costuma ouvir. O pessoal acha que é só falta de ferro no sangue, né? Exatamente. E não é isso. Não é exatamente isso. Isso. Tem um desconhecimento enorme ainda no Brasil sobre essa doença, uma doença que foi descoberta em 1908, né? E, assim, falar que é uma anemiazinha é praticamente um crime, né? Uma doença genética, hereditária, crônica, degenerativa, que debilita a vida das pessoas de uma forma que quem não conhece... E grave, né? Não sabe, bastante grave. Muito grave, né? Muitas pessoas, expectativa de vida reduzida, as pessoas vivem com dor diariamente, as pessoas sofrem por não poder trabalhar, então as condições financeiras agravam as condições. Então, tem muita coisa envolvida nessa doença, né? É importante a gente ressaltar a seriedade e a gravidade dessa doença que atinge essas pessoas. Então, juntamente com a doença e as condições de vida, baixa renda, baixa escolaridade, que também é provocada pela própria doença, porque as pessoas que vivem com essa anemia, com essa doença falciforme, são privadas, muitas vezes, de estudar, de trabalhar, não têm condições, pessoas sofrem crises recorrentes, hospitalização recorrente, dores diárias, né? E ainda precisam ouvir, quando vão à perícia, que é uma pessoa totalmente habilitada e que elas não trabalham porque são preguiçosas, né? Então, tudo isso que a gente está falando de racismo, né? De racismo estrutural, a gente está falando de racismo ambiental e de uma doença de muitos séculos de conhecimento, né? Tem mais de 100 anos que a doença falciforme foi descoberta oficialmente pela medicina e até hoje continua com esse problema. Só saindo um pouco do tema, mas pegando ainda a questão do racismo, a gente percebe que o sistema, vou falar só do Sistema Único de Saúde, ele ainda não consegue dar respostas às doenças e agravos da população negra. Além da doença falciforme, que é a principal, a mais grave, é o carro-chefe, na minha opinião, né? A gente sabe, por exemplo, que a população negra ela é mais suscetível aos problemas, por exemplo, de pressão alta, diabetes, cânceres, alguns tipos de cânceres, o de próstata para o homem, por exemplo, câncer de útero para a mulher, e tem vários agravos e doenças que são mais prevalentes na população negra do Brasil, né, Carlos? Isso, exatamente. E não é fugindo, né? Porque não tem como a gente falar de doença falciforme sem falar de racismo. É uma doença que é marcada pelo racismo. Quando a gente fala muita gente ainda não entende exatamente o que é o racismo, né? Que ainda, inclusive pessoas pretas, pessoas negras, que acham que o racismo é ser xingado, é ser maltratado explicitamente, levando em consideração a socorro, né? Chamado de nomes pejorativos, mas uma doença que é predominante na população negra, como a doença falciforme, qualquer política, qualquer ação que seja desempenhada de forma
errônea vamos falar da forma que está sendo tratada, né? É uma consequência do racismo. Então, quando a pessoa não é atendida, quando as pessoas ficam jogadas em cadeiras, pessoas com falciforme, esperando em cadeiras na UPA, quando elas morrem sem atendimento nas UPAs, isso é um reflexo do racismo no Brasil. Exatamente. Pessoal, agora são 11 horas e 20 minutos. Você está ouvindo aí o programa Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira, do Coletivo de Comunicadores Populares Novos Rumos. A gente está ao vivo mais um sábado aqui pelas ondas da sua Tabajara FM. Esse mês, trazendo programas aqui de 11 às 11h30. A gente vai dar um foco aí na questão do Novembro Negro, né? Novembro Negro, em comemoração ao 20 de novembro, que esse ano será o primeiro ano em que será feriado nacional, é o feriado de Zumbi dos Palmares, tá certo? Até que, enfim, o governo brasileiro reconhece o herói Zumbi dos Palmares e torna esse dia o feriado nacional, que já era feriado informal, principalmente pela população negra brasileira, consciente da importância de Zumbi, né? Um cara que tem uma importância aí semelhante, talvez, eu não vou nem comparar, Carlos, com Tiradentes, lá de Minas, mas, assim, um herói importantíssimo do povo brasileiro, seu Maurício Mesquita. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Conheça a DSCom, uma agência de marketing e publicidade. Desenvolvemos identidade visual, logomarcas, gestão de mídias sociais, sites, vídeos e campanhas de alta performance. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 987-735598. DSCom, agência de comunicação. www.dscom.com.br. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Eita, beleza, beleza. Agora 11 horas e 22 minutos, de volta com Alô Comunidade. Aproveitar e mandar um alô especial para Sérgio Ricardo Santos. Está ouvindo o programa aí, provavelmente aí já na área do Sabadinho Bom, na Praça do Barão do Rio Branco. Essa praça, Carlos, o Movimento Negro tenta há alguns anos rebatizá-la, né? Não que o Barão não tenha tido um papel importante para a história do Brasil, mas a gente gostaria que a Prefeitura, o Estado da Paraíba, rebatizasse aquela Praça do Sabadinho Bom em homenagem a Maria Gertrudes, que é uma negra quitandeira que morava aqui era de Cabedelo, mas vinha vender os quitutes e coisa e tal ali na Praça do Rio Branco, na região central, e com essa venda que ela conseguia, ela comprou várias cartas de alforria para os companheiros, os familiares, pelo menos há 200 anos atrás, quando o Brasil ainda vivia essa chaga da escravização, também aqui em João Pessoa. Olha, a Baumi, que é uma entidade, um coletivo de mulheres negras, realiza aí e está convidando a galera toda para o próximo dia 18, segunda-feira, 14h30, na Assembleia Legislativa. A Baumi, junto com a Organização de Mulheres Negras de Caiana das Crioulas, está mobilizando uma audiência pública sobre educação antirracista e quilombola na Paraíba, viu? É segunda-feira, 14h30, lá na Assembleia Legislativa, e o pessoal está aí cobrando dos deputados e das deputadas a educação sem racismo para, inclusive, apoiar e implementar de vez na rede estadual da Paraíba a Lei 10.639, tá certo? E também o novo Plano Nacional de Educação. Você que é da área de educação, estudante, professor, servidores em geral das escolas, audiência pública na Assembleia sobre a questão educacional, escola sem racismo, na verdade,
é o que a gente quer. A gente está batendo um papo na manhã de hoje com Carlos Nogueira. Ele está fazendo uma pesquisa importantíssima aqui na Paraíba sobre as pessoas vivendo com doença falciforme. Carlos, quais são os principais entraves que você tem encontrado na realização de sua pesquisa? Você já está caminhando para os finalmente, né? Exatamente, Thalma. A gente está na reta final, é o último ano, e uma das primeiras coisas assim, que eu comprei essa ideia de descobrir é quantas pessoas tem na Paraíba com anemia falciforme. Esse é um dado que aparentemente é simples, que o governo deveria, né, os órgãos de saúde deveriam fornecer para a gente, mas infelizmente ninguém sabe quantas pessoas tem. Cada órgão de saúde onde as pessoas são atendidas tem um número, e eu estou tentando reunir tudo isso. Quando eu cheguei, né, inclusive na Associação das Pessoas com Anemias Hereditárias, todo mundo se perguntava, né? Todo mundo, você tem que conseguir, porque a gente não sabe quantas pessoas tem. Quando eu consegui os primeiros números, era aproximadamente perto de 300. Depois que a gente iniciou a pesquisa, nós já estamos perto de 500 pessoas com anemia falciforme aqui na Paraíba, e não se faz nenhuma política pública sem esses dados. Então, o objetivo é encontrar muitas pessoas, aproximadamente, pelo menos 150 pessoas, eu vou encontrar diretamente. Estou viajando, né, inclusive com recursos próprios. Entrevistando, né? Entrevistando essas pessoas, viajei por todo o sertão da Paraíba, continuo viajando. E o principal desafio tem sido esse, encontrar as pessoas, porque existe um nome e uma data de nascimento, mas não se sabe onde essas pessoas estão, como elas estão sendo acompanhadas, se estão sendo acompanhadas. Então, essa é a grande dificuldade. Eu espero conseguir e espero também, no futuro, ser convidado aqui para falar dos resultados desse trabalho. Perfeitamente. Carlos, qual é a pessoa mais idosa que você encontrou, que entrevistou com a doença falciforme? Porque havia um mito, né, de que essas pessoas... E olha que nome lindo. As pessoas nascidas com essa doença da hemoglobina, esse defeito da hemoglobina, os médicos, alguns ainda dizem que a expectativa de vida é muito, muito curta, né? Como é que você está? Qual é o seu panorama agora, na Paraíba? Bom, ainda não dá para saber exatamente em relação à expectativa de vida. Eu encontrei já um senhor com 84 anos, vivendo com essa doença no sertão. Mas hoje em dia, com a melhora dos tratamentos, com a antecipação do diagnóstico, a expectativa de vida das pessoas é claramente maior, né? Vivem mais e com melhor qualidade de vida, desde que sejam diagnosticadas precocemente e tratadas adequadamente. Show de bola. Carlos Nogueira, você está finalizando a pesquisa, mas possa ser que tenha um ouvinte ouvindo esse programa, ou que vai ouvir no YouTube, depois eu vou colocar a gravação no YouTube, que gostaria de falar o que não foi entrevistado, não foi reconhecido. Queria que você deixasse os contatos, se for possível, para alguém que tiver mais interesse nesse assunto, ligar para você, fazer, né, alguma consideração. Os médicos também, os enfermeiros que tiverem curiosidade sobre o tema, tá? E eu queria que você considerasse por que é que o Serviço Público de Saúde não dá conta de ter um cadastro dessas pessoas. A gente está vendo que com o seu trabalho a gente está descobrindo pessoas que estão até fora da rede de atendimento e não são acompanhadas, né, dentro daquilo que preconiza o Ministério da Saúde, que é, inclusive, um plano nacional de atenção integral às pessoas com doença falciforme, para você fazer essa consideração final e deixar um convite, um pré-convite, para quando você terminar, a gente voltar para cá e tratar desse assunto. Sim, eu respondendo a segunda pergunta, por que os serviços de saúde não conseguem, é uma falta de interesse. É um racismo institucional, porque é relativamente simples, está na mão deles todos esses dados. Se tivesse interesse, nós já saberíamos, né, quantas pessoas têm, onde elas estão.
E seria um prazer entrevistar outras pessoas, quem tem a doença, que ainda não consegui. Quem quiser falar comigo, o telefone é 839-8649-7409. Repita. 839-8649-7409, meu WhatsApp. Fale comigo que eu vou encontrar em qualquer cidade da Paraíba. Tá certo. Você tem um e-mail também para entrar em contato e coisa e tal? Tenho sim, é carlos.nogueira.001@ufrn.edu.br. Ok, agradecer ao professor pesquisador Carlos Nogueira, que está finalizando uma pesquisa importante de saúde da população negra com doença falciforme. A gente vai finalizando o Alô Comunidade de hoje, desejando a todos aí um bom restante de feriadão. Quarta-feira tem um feriado nacional. Se cuidem, né? Aproveitem bem e a gente se fala aqui no Alô Comunidade no próximo sábado, Maurício, ao vivo, mais uma vez, pelos microfones da Tabajara FM. Carlos, muito obrigado, viu?